Oi, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não se lembra, eu sou a professora Emanuele e hoje nós vamos começar o conteúdo novo de matemática, que é do nosso volume 4 do livro didático. Agora nós vamos assistir um trechinho de uma história muito legal que eu tenho certeza que vocês já conhecem, que é a história dos três porquinhos. Vamos lá? Os Três Porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que resolveram morar no bosque. Lá eles encontraram o lugar ideal para construir um novo lar, pois ficava próximo do lago e não muito longe da cidade. Entretanto, eles não concordavam em como devia ser a casa. O mais velho queria uma moradia segura, feita de pedras, mas os outros dois achavam que seria cansativo construí-la, já que elas são bem pesadas. O porquinho do meio preferia uma casa de madeira, porque ia ficar mais bonita. Já o mais novo, que era o mais preguiçoso, acreditava que seria mais fácil e rápido fazer uma de palha. Assim, cada um resolveu construir sua própria casa. Mas perto dali morava um lobo. E quando ele descobriu quem eram seus vizinhos, decidiu fazer uma visita. Ao chegar à casa de palha, ele gritou: Deixe-me entrar! O porquinho respondeu: Não, senhor lobo, não sou assim tão bobo. Então a fera encheu os pulmões, soprou e derrubou a casinha. Por sorte, o porquinho conseguiu correr e chegar à casa do irmão. O lobo disparou atrás dele. Enquanto batia na porta da casa de madeira, disse: Porquinhos, abram a porta! Eles responderam: Nada disso. Podemos não ser tão espertos, mas não somos bobos, não. O lobo então soprou com força e em pouco tempo a moradia estava no chão. Os porquinhos saíram pela janela e correram até a casa do irmão mais velho. Mas desta vez a casa era de pedra e o lobo não conseguiu derrubá-la. Então decidiu entrar pela chaminé. Enquanto subia no telhado, os porquinhos colocaram um caldeirão com água quente debaixo dela. O lobo alcançou a chaminé e, saltando para dentro, gritou: Lá vou eu! Um grande banquete me espera! Mas o que ele conseguiu foi um banho de água fervendo. Ele sentiu uma dor tão forte que subiu de volta pela chaminé como um foguete e nunca mais os porquinhos tiveram notícias dele. Mas aprenderam a lição, pois por causa da preguiça quase foram devorados. Depois daquele dia, passaram a morar com o irmão mais velho e ajudar em todas as tarefas, vivendo juntos e felizes. Moral da história: é preciso sempre evitar a preguiça. Agora que vocês já assistiram a história dos três porquinhos, nós vamos fazer algumas atividades. Vamos? Olha só, a nossa primeira pergunta é se vocês já conheciam essa história. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu alguma vez a história dos três porquinhos, porque é uma história muito conhecida, que as mamães, as profs já nos contam desde quando a gente é pequenininho, né? Vocês acham que o lobo aprendeu alguma lição com isso? Quero que vocês pensem aí um pouquinho na cabecinha de vocês se o lobo aprendeu alguma lição. Nós vamos conversar um pouquinho sobre contando e ordenando. Vamos lá? Lápis na mão. Encontre e circule os personagens da história Os Três Porquinhos. Olha só. Será que tinha uma menininha na história dos Três Porquinhos? Não. Tinha bruxa na história dos Três Porquinhos? Não. Tinha três porquinhos na história dos Três Porquinhos? Sim. Tinha lobo na história dos Três Porquinhos? Tinha. Tinha uma princesa? Tinha um palhaço? Não. Tinha uma vovó? Não. Tinha uma mamãe porco? Ah, eu acho que sim. Tinha Pinóquio? Não. Tinha Branca de Neve, coelho, fada? Não. Então, não tinham os outros.
Quantos personagens tem nessa história? Olha só, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 personagens sem a mamãe porco, certo? Então, se a gente contar só os personagens principais, que são os 3 porquinhos e o lobo, nós temos 4. Você já aprendeu que podemos indicar a ordem usando números como primeira, segunda, etc. Que tem, ó, essa letrinha pequenininha aqui. Observe as imagens e escreva os números indicando a ordem em que os fatos aconteceram na história Os Três Porquinhos. Qual será que foi dessas 4 aqui? Nós temos 5 cenas, que a outra está no próximo slide. Mas dessas 4 aqui, qual foi a primeira coisa? Será que a primeira coisa que aconteceu foi o lobo assoprar? Será que a primeira coisa foi o lobo sair com o rabo pegando fogo? Será que foi os porquinhos dentro de uma casa? Será que a primeira coisa foi os porquinhos construindo as suas casas? Se você respondeu que sim, acertou. Então aqui, vamos colocar a ordem correta. A primeira coisa que aconteceu foi os porquinhos construíram as casas. A segunda, o lobo assoprou a casinha de palha. Depois ele assoprou a casinha de madeira. Depois ele tentou assoprar a casinha feita de material. E depois ele saiu com o rabo pegando fogo, ardendo. Qual número você usou para indicar a última cena? Nós tínhamos 5 cenas. Nós indicamos a última cena como a quinta. Nós usamos o número 5. Muito bem. Qual número você usou para indicar a cena logo antes da última? Qual foi a cena que veio logo antes da última? Se você respondeu que foi a 4, acertou. Usamos terceiro para indicar terceira, quarta para indicar quarta e quinta para indicar quinta. Olha só, tá vendo que vai a letrinha pequenininha lá do ladinho? Agora, olha só. Vamos relacionar, vamos relembrar o número e a quantidade. Que número é esse aqui? Isso mesmo, número 1, número 2 e número 3. Em qual desses 3 quadrados aqui nós temos um porquinho só? Se você respondeu que é o do meio, acertou. Em qual desses aqui nós temos 2 porquinhos? Se você respondeu que é o primeiro, acertou. E o terceiro, o último. Olha só, nós vamos resolver algumas operações. O que são operações? Nós vamos somar. Olha só, um porquinho mais 2 porquinhos dá 3. 1, 2, 3. Se eu tenho 5 e coloco mais 2, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos colocar o número 7 lá. 4 mais 3. Tenho 4 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 também. 7. Tenho 7. Coloco mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fico com 9. Se eu tenho 13 e coloco mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 2. Já tenho 8. Coloco mais 2. Quanto fica? Isso mesmo, fica 10. Tenho 1, coloco mais 1. Quanto é 1 mais 1? Se você respondeu 2, acertou. Tenho 6, coloco mais 2, dá quanto? 5, ó, 5 numa mão, 6, 7, 8. Então, olha só. Agora, nós vamos selecionar aqui qual que está correto. Nós vamos ver qual desses quadradinhos tá. Vamos contar. 1, 2. Qual desses números aqui é o 2? Se você respondeu que é este aqui, acertou. Quantos porquinhos tem aqui? Um porquinho. Qual desses números aqui é o 1? Isto mesmo. Quantos porquinhos tem aqui? 1, 2, 3. Qual desses números é o 3? Isto mesmo, esse aqui. Agora que nós já realizamos alguns exercícios,
Eu espero que vocês tenham conseguido entender e também relembrar a história dos três porquinhos. Espero vocês para as nossas próximas aulas. Tchau!